é pelo poder dessa santa e gloriosa palavra. Glória a Jesus. Queridos, a paz do Senhor, amém? Vocês estão felizes com Deus? Por gentileza, abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Enquanto vocês procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por aqui estar, por poder adorar e bendizer ao nome santo do Senhor. Depois de termos passado uma semana de bastante trabalho, minha esposa estava internada desde terça-feira, e eu estava preocupado quando ela teria alta nessa semana, até por causa do compromisso que teríamos aqui. E com a graça de Deus, ontem ela teve alta, está em casa em pleno repouso. Se Deus quiser, março, o Joaquim está aí para dar glória e aleluia com a gente. Tentou apressar um pouquinho ali o corpo da dona Camila, mas Deus segurou. Está sendo guardada lá em repouso para a honra e glória do Senhor. E ela desejou que nós venhamos ter um bom culto, que o Senhor fale conosco nessa noite. E vocês que gostam de orar, presente ela na vossa oração, a Camila e Joaquim. Quem não gosta, é um bom motivo para gostar, orando por ela, amém? Fico grato pelo convite, pela recepção. Sou desta casa, mas fico muito grato. E fico feliz de estar aqui, parte da minha família, adorando ao nome santo do Senhor, amém? Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1, se podemos ler, posso ouvir um amém? Está escrito assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Amém? Tome teu assento, por gentileza. Queridos, Deus colocou uma palavra em meu coração e ela me chamou a atenção no dia de hoje, lendo e tentando entender o porquê que aqui estamos. E tentando entender o porquê que aqui estamos, o Lucas, o evangelista Lucas, o companheiro de Paulo, que Paulo relata lá para a carta que ele escreve a Timóteo, que foi um dos únicos que não lhe abandonou e ficou até o final com ele. Esse Lucas que é conhecido como um doutor, e é um dos únicos ou único autor não judeu que faz parte dos autores dos livros da Bíblia. Esse Lucas que, aceitando a Cristo, embora ele sendo gentil, não vem de uma linhagem judaica, embora não acompanhou o ministério de Jesus como Mateus e como João, ele procurou fazer alguns tratados, fazer um tratado ou consolidar a fé de um homem por nome Teófilo. Este homem nós tentamos pesquisar e pouco talvez iremos saber quem é ele. Não sabemos se ele foi um grande pastor, se ele foi um bispo da igreja, se ele foi um evangelista. O que sabemos é que Lucas teve uma preocupação em alicerçar a fé deste homem e até mesmo alicerçar a fé da igreja, de grande parte de gentios. No meio de tudo isso, ele não sendo testemunho ocular, ele começa o evangelho no qual ele escreveu, que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, dizendo que ele fez uma pesquisa, e ele foi minucioso, ele foi detalhista naquilo a qual ele pesquisou sobre a vida de Jesus. E ele mesmo não tendo visto com seus olhos, não ter participado, não ter assentado, ele conseguiu adentrar em alguns detalhes. E por ele não ser de uma cultura judaica, ele simplesmente fala de alguns detalhes do nascimento de Jesus, partindo da genealogia da parte de sua mãe. E não só falando da parte da sua mãe, da genealogia de Jesus da parte de sua mãe, ele também fala do nascimento de um homem por nome de João o Batista. E não só falando do nascimento dele, ele consegue entrar em detalhes do que foi a ministração do anjo Gabriel ao seu pai Zacarias. Lucas ele relata o que acontece na visita de Maria à casa de sua prima, mãe de João Batista, dizendo que ali quando a sua prima o recebe, ela o recebe dizendo: que honra me dá em receber a mãe de meu Salvador. Lucas ele consegue adentrar em alguns detalhes, e os detalhes que ele entra histórico, ele consegue deixar elucidado e claro para Teófilo
que Jesus, sim, ele nasceu. Fala qual foi o período que ele nasceu. Fala quais foram os acontecimentos que tivera no período do seu nascimento, mostrando para Teófilo que sim, Jesus não era uma fantasia de alguns homens, Jesus não era uma filosofia de outros homens, Jesus sim, ele nasceu e quem ele era. Mas ele não só se preocupou em falar do seu nascimento, ele também se preocupou em falar de Jesus na questão do seu ministério. E falando do seu ministério, ele fala daquilo que ele comissionou, de quem ele chamou, do seu discurso e também fala do seu poder. Vai falar do poder de Jesus de andar sobre as águas, o poder de Jesus através da oração, o poder de Jesus sobre a enfermidade, o poder de Jesus em ressuscitar os mortos, o poder de Jesus de parar para atender os necessitados. E ele não tem um viés igual de Mateus, que Mateus tenta mostrar Jesus como rei, como governo, governando todas as coisas, mas ele tem um viés de mostrar as obras de Jesus, e mostrando as obras de Jesus, ele até mesmo dá um nome de algumas pessoas que receberam o milagre de Jesus. No meio de tudo isso também ele resolve falar do ministério e fala do fim do ministério de Jesus. E o fim do ministério de Jesus é o fim que todos nós conhecemos, que passa pela via dolorosa. Embora ele não estava lá, mas ele é um dos únicos que escreve sobre o que acontece lá no horto do jardim do Getsêmani. E ele relatando o que ali acontece, talvez ele tome alguns detalhes por ele ser médico, e ele procura deixar isso claro a Teófilo, dizendo qual é as palavras de Jesus, quando Jesus ora o que acontece com o seu corpo e como que o céu se manifesta sobre tudo isso. Ele fala de um Jesus que olha ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. E para muitos de nós, ouvindo essas palavras de Jesus, parece que não é o Jesus a qual muitos dos homens querem conhecer, porque é alguém que está olhando e está dizendo: Pai, eu não sei se vou aguentar, porque ele, como Deus, estava sentindo já os flagelos da cruz, estava já sentindo as dores do chicote, e como homem a sua carne estava profundamente angustiada por causa daquilo. A lição que ele deixa a Teófilo, talvez mostrando aquilo, é: todos estão sujeitos a passar por momentos de tristeza, agonias e angústia, mas o Jesus a qual os discípulos, a qual ele descreve dentro do seu evangelho, que os discípulos olham para ele dizendo: ensina-nos a orar como o Senhor ora, porque eles estão olhando Jesus que ora, e quando ele ora, Deus multiplica pão, quando ele ora, Deus levanta morto, quando ele ora, Deus... Então eles estão dizendo: ensina-nos a orar como o Senhor ora. Eles estão olhando e dizendo: a tua oração Deus responde. E Lucas deixa claro também que há momentos em que iremos orar e o céu vai se fazer silêncio. Deus não vai levantar profeta para vir em sua direção, Deus não vai revelar nada em sonho, mas se tem uma coisa que ele vai fazer é confortar com um abraço. Deus não responde a oração de Jesus com aquilo que ele quer, mas responde segundo o seu propósito, com aquilo que ele necessita, enviando um anjo para lhe abraçar. O Jesus que está suando gotas de sangue por causa da tristeza, agora está sendo consolado. E Lucas não fala quais são as palavras que o anjo fala para Jesus, Lucas não fala quais são os poemas que são recitados, só fala que ele veio e lhe consolou. E o consolo foi suficiente para Jesus terminar a oração dizendo: todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Eu gosto disso, porque a nossa vontade por muitas das vezes é desistir, por muitas das vezes é parar. A nossa vontade muitas das vezes não é estar aqui, mas o consolo de Deus, oh glória, o abraço de Deus é o suficiente para nos dar vigor para caminhar mais algumas milhas e alguns dias. Quando nós olhamos isso, Lucas vai deixando claro. Lucas também fala de Jesus na cruz, também fala de Jesus ressuscitando, e quando termina o evangelho que leva o seu nome, ele termina falando do discurso de Jesus, dizendo aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É lindo porque quando ele termina isso, logo nós corremos para Atos dos Apóstolos, e o que é que Lucas está falando para Teófilo? Ele está falando: eu te falei de tudo aquilo que Jesus fez e também ensinou, e que aconteceu após a sua ressurreição. Mas é lindo que quando ele começa falando sobre Atos dos Apóstolos, agora a concentração dele em falar para Teófilo não é só mais de Jesus, mas é falar sobre a obra do Espírito Santo na igreja, e a obra da igreja através da pessoa do Espírito Santo. É lindo isso, porque o que parece que Lucas está querendo fazer com Teófilo
Teófilo é dizer para ele: eu vou te explicar o que é o Evangelho e como o Evangelho chegou até a ti. Isso é lindo demais, porque quando nós nos desligamos da nossa raiz, nós vamos desprezar o que acontece aqui dentro. Quando nós não sabemos quem é Cristo, nós não vamos conseguir adorar a esse Cristo. E quando nós não sabemos o porquê aqui estamos, através da pessoa bendita do Espírito Santo, e qual é a ação dele, nós iremos desprezar a ação do Espírito Santo. Então Lucas, no anseio de que Teófilo não abrace só a Cristo e despreze ao Espírito Santo, ele resolve então escrever Atos dos Apóstolos, e ele já vem dizendo e vem dissertando quais são as palavras de Jesus em cima desse monte, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto receba a promessa de meu Pai, a qual eu já vos tinha falado. Que promessa é essa? Aí nós temos que ir lá a partir do Evangelho de Cristo, no qual escreveu João, capítulo 13, até o capítulo 16, em que Jesus, na última ceia, está dissertando sobre o fim do seu ministério, o fim da sua jornada, falando que estava prestes a ser entregue aos seus tosqueneadores, aqueles que iriam lhe maltratar. Enquanto ele está dizendo isso, alguém está dizendo: para onde tu vai? Leva-nos também. Jesus está dizendo: para onde eu vou, vocês não podem ir, não podem sofrer comigo, porque essa obra é exclusiva minha. Até aqui vocês vieram, mas a partir de agora eu não conto que vocês vão comigo. Eu só quero que vocês entendam o que eu tenho para vos dizer. Eu vou passar pelo flagelo da cruz, eu vou passar pelo sacrifício que é necessário, para que vocês entendam que eu não vim aqui só para levantar coxo, eu não vim aqui só para dar visão a cego, eu não vim aqui só para dissertar, falar bonito, falar: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não, eu vim aqui para cumprir aquilo que eu disse em João capítulo 3, versículo 16 a Nicodemos: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E dar o seu Filho não foi dar para pregar, não foi dar para entrar numa cerimônia fúnebre e fazer uma festa, não foi só para curar o sol, não foi só para multiplicar, para transformar as águas em vinhos, não. Dar o Filho foi para cumprir Isaías capítulo 53. Quem é que deu crédito à nossa pregação? Quem é que ouviu a voz do profeta? Ele saiu de uma raiz de uma terra seca e não tinha formosura alguma para que alguém lhe desejasse, mas ele foi moído por causa das nossas transgressões, feridos por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas Jesus não está só querendo confortar, porque Jesus adentra que vai estar falando: eu vou passar por isso, mas eu vou ressuscitar, e depois de ressuscitar eu vou subir, e na casa de meu Pai tem muitas moradas. É lindo o discurso, mas ele resolve falar para eles: mas vocês que vão ficar, vão ter que levar a mensagem, vão ter que pregar tudo o que vocês viram, ouviram e também testificou. Mas assim como eu vou passar pela via dolorosa, muitos de vós passarão. Por causa da minha palavra serão açoitados, serão presos, colocados dentro de grandes tribunais. Fica tranquilo, porque na vossa boca eu coloco as minhas palavras, e muitos de vós até serão mortos. Mas fique tranquilo que isso também é uma obra ao Senhor. Como assim, Jesus? Vamos morrer? É. Mas fica tranquilo, porque segundo o que Paulo descreve, os que morrem dormem. Descansa. Tem coisa melhor do que dormir, irmão? Descansar. Você chega cansado do trabalho, quando você descansa, dorme, acorda, é outro. Já viu uma criança, quando ela chora, ela dorme, quando acorda, é outra criança. Sabe o que Paulo está dizendo? A morte por cristão é um descanso. E o que Jesus está dizendo para eles é: eles estão dizendo, matamos, e eu estou falando, está dormindo. Acabamos, aniquilamos com ele. Não, está descansando, veio para o descanso. Enquanto ele está dizendo sobre isso, ele também está falando assim: mas vocês vão, e não vai sozinho. Vocês vão comissionado, mas vocês também vão debaixo de uma autoridade. E com uma autoridade. Vocês vão receber o Espírito da verdade que o mundo não viu e não conhece.
Vocês irão receber outro semelhante a mim, ele usa uma expressão paracletos. Vocês receberão o Consolador. Então ele vai dizendo quem é ele. Alguém está perguntando, e o que ele vai fazer? Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é lindo que antes de terminar tudo isso, ele resolve falar sobre a videira, e de repente ele chama os seus discípulos para mais perto naquela ceia. Ele olha para eles dizendo, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E aquela escolha ali é uma escolha de comissionamento. É Deus olhando para você dizendo, não foi você que escolheu cantar, não foi você que escolheu pregar, não foi você que escolheu ser líder, não foi você que escolheu ser pastor, foi eu que escolhi e vocacionei você para isso. Aí quando você olha dizendo, mas por que o Senhor escolheu eu? O que o Senhor viu em mim? Não é o que eu vi em você, é o que eu irei fazer em você. Porque aqui não é as qualidades, os atributos que você tem, porque se fosse por currículo, não estaria eu e nem você aqui, não estaria ninguém. Mas como ele não vai pelo nosso currículo e vai pelo propósito que ele tem em nossa vida, ele está olhando e está dizendo, não foi você que escolheu a mim. Onde você está não é o lugar que você escolheu ficar, foi eu que te chamei para estar aí. E como eu te chamei para você estar aí, e eu te chamei para isso, testifiquei no teu coração isso, a diferença é que se você escolhesse ficar, você também escolheria sair. Mas o Deus que te chamou, ele está dizendo, quem te escolheu colocar aqui, é também quem vai dizer o momento de você sair daí. Então fica tranquilo, porque quando tu tiver como Elias dizendo, eu cansei, eu quero morrer, eu não quero mais seguir a chamada, eu vou olhar e vou falar, não é a hora, você não vai morrer no pé de zimbro, eu vou te levar numa carruagem, no redemoinho de fogo, então coma, beba, porque é muito longa será a sua caminhada. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo para você nessa noite, coma e beba. Coma e beba. Eu estou nutrindo a tua vida espiritual e ministerial hoje para tu caminhar mais dias. E não coma para fugir não, porque se fugir eu vou atrás de você lá e vou perguntar, o que é que fazes aqui? E se você achar que é único, eu vou dizer, você está vivendo bem, foi eu que te alimentei, mas tem alguns que estão comendo pão e água, então faça o seguinte, volta para a tua chamada, volta para o teu ministério, porque eu te chamei foi para ficar e não para sair. E ele vai dizendo sobre isso. Então quando Jesus disserta, ele fala do Espírito. Então fala que vai consolar, vai confortar, vai convencer. Ele está olhando para os seus discípulos e dizendo, fica tranquilo. O que vocês vão fazer não é um talento que você tem. Ó, ele fala bem, por isso que ele é pregador. Não. Tem a voz bonita, por isso que canta. Não. É o Espírito Santo. Então quando Lucas adentra em Atos dos Apóstolos, ele está testificando isso. Essa igreja não começou sem antes ser cheia. Essa igreja esperou ser cheia para começar a pregar. E aqui há uma diferença. Porque quando nós abraçamos o talento e desprezamos a pessoa do Espírito Santo, vamos ter quem fala bem, quem é afinado, quem toca bem, mas estão vazios. E eu quero abrir um parênteses. O porquê é que Deus multiplicou o azeite na casa daquela viúva? Porque tinha um vaso com azeite. Se ela não tivesse azeite, outros vasos não seriam cheios. Então crente vazio não enche ninguém. Pregador vazio não enche ninguém. Quem louva vazio não vai confortar, não vai consolar, não vai acontecer nada, não enche ninguém. Então nós, quanto igreja, temos que entender que há uma dependência total na pessoa do Espírito Santo. Não adianta ter técnica, tem que ter o Espírito na vida.
Aí quando nós adentramos em Atos, o que Lucas está deixando claro é isso. Mas o que chama a atenção é quando entra em Atos 2, que todos nós conhecemos. Mas o que mais me chama a atenção são as indagações de Atos 2. Porventura não são esses homens galileus, quando está dizendo de Galileu, homens de campo, indoutos, não é letrado, não são homens que viajou o mundo, conheceu outros idiomas. Eles estão olhando para os letrados dizendo, não são esses homens simples, que mal sabem falar, mal sabem expressar. Não são esses homens que são pescadores, homens de campo, homens operários, sim. E como é que temos ouvido ele falar em nossa língua? Alguém olhou e disse, tudo bem, alguém pode ter ensinado, não, mas não acaba só aí. Eles estão falando também da grandeza de Deus. Olha o que Lucas está falando a Teófilo. Teófilo, eles começaram a falar no outro idioma, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então não tinha manipulação humana, não tinha alguém olhando e dizendo, fala, faz. Tinha um Espírito Santo conduzindo aquele culto, fazendo quem estava fora entendeu o que estava acontecendo lá dentro. Aí o que Lucas está falando a ele, Teófilo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela faz parar até quem está passando na rua para dizer o que é que está acontecendo lá dentro. O culto lá dentro chamou a atenção de quem estava fora. E por isso que eu gosto de culto pentecostal, me dê licença. Porque o culto pentecostal faz alguém passar e falar assim, rapaz, o povo ali é meio alegre. Uns passam e se incomodam, dá glória demais, aleluia, é muito barulhento. Mas é passar comentando. Vai lembrar. Vai chegar em casa dizendo, passei lá na frente daquela igreja lá, o pregador é meio avivado. Os músicos, os cantores são avivados. Até o obreiro na porta está dando glória a Deus, aleluia, e está dizendo, enche Jesus. Pega. E alguém aí ele fala assim, é mesmo, é toda vez que eu passo, ele está dando glória a Deus, aleluia, está comentando. Alguém fala assim, vamos entrar lá qualquer dia. E é isso que aconteceu. Eles começaram a comentar, e fica tranquilo, que vão zombar. Vão zombar. Não é agora que eles estão zombando da obra, não. Isso lá no início da igreja, alguém fala assim, não, isso aí estão cheios de moços, embriagados. Estão o quê? Embriagados. Aí Pedro fala assim, não, pode comentar, mas não pode zombar não. Abre a porta, porque agora eu vou pregar. Aí o que eu acho lindo é que Pedro não levanta sozinho, quem é que levanta junto dele? Os outros apóstolos. Sabe o que eles estão fazendo, Pedro? Prega porque nós estamos te apoiando. Não estou torcendo para você errar versículos, não estou torcendo para você gaguejar, não. Aqui não tem competitividade não, Pedro, aqui é a obra de Cristo. Aqui se tu pregar, oh glória, e a sua pregação foi inspirada pelo Espírito Santo, se for o Espírito Santo na tua vida, não vai ter quem que vai se aguentar segurar não. Enquanto Pedro pregava, ele disserta sobre Jesus, fala quem é Jesus, fala o que está acontecendo ali, o porquê que está acontecendo. Então, como a maioria que estava ali era judeu, então ele fala da profecia de Joel, adentro eles entendem tudo aquilo, aí alguém começa a compungir nos vossos corações. O que é que eu faço? Ele está falando, arrependei-vos, arrependei-vos. E isso é lindo, porque o Pedro que entendeu a mensagem do arrependimento, é o Pedro que está agora pregando sobre arrependimento a este povo. E o povo é batizado, entra, e todos nós sabemos, capítulo 3, eles estão subindo ao templo, e por onde eles passavam tinha sinal. Capítulo 4, estão tentando parar esse povo. Capítulo 5, estão fazendo uma reunião para ver como é que para aquele povo. Capítulo 6 e 7, estão parando o diácono, falando, ele não vai pregar mais, estão apedrejando ele está olhando para o céu, dizendo, eis que vejo os céus abertos, à destra de Deus, o Filho do Homem. Capítulo 8, capítulo 9, levanta-se o homem dizendo, eu vou parar esse povo, eles fugiram de Jerusalém, mas nós vamos atrás dele. Quando chega, vai atrás dele, o Espírito do Senhor, Deus encontra com ele, dizendo, ei, Saulo, Saulo, duro é para ti batalhar contra os meus aguilhões, eis que hoje eu tive encontro contigo e de mim tu não escapa. Capítulo 9 é lindo, porque até o crente salvo duvida da chamada. Vai até a rua direita, lá tem um homem que está cego da sua visão. Sim, Senhor. E eu falei para ele que tu vai impor as mãos sobre ele, vai orar por ele e ele será curado. Glória. Quando ele vai, você fala assim, mas calma aí.
Já que o Senhor falou de mim para ele, fala quem ele é, pelo menos para eu chegar lá chamando pelo nome. Saulo de Tarso. Não, Senhor. O Senhor só cegou ele. Esse homem pegou, foi cartas em Jerusalém para vir parar o evangelho aqui. Agora você quer que eu oro por ele, para que ele tenha a visão restaurada? Vou terminar de orar e vou morrer. Não. Você está olhando o passado. Você está olhando ontem. Você está olhando semana passada. Eu estou olhando é diferente. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu evangelho. Ele vai sofrer para entender qual é o meu evangelho. Ele vai chegar um momento e vai olhar e dizer: Pá, ô Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Não, a minha graça te basta, o meu espírito te aperfeiçoa na sua fraqueza. Fica tranquilo, você não está aqui para viver mar de rosa não, Paulo. Você vai ter que passar por apedrejamento, vai ter que fugir de incesto, você vai passar sim, vai entrar em prisão, você vai passar por naufrágio, porque essa é a chamada que eu coloquei em você. Sinto muito, irmão. Eu sei que talvez você está sonhando com carro zero, com uma casa grande. Pode sonhar, e Deus pode dar. Mas talvez você não vai passar por isso não. Deus vai resolver te levar para os sertões. E é isso que Lucas está ensinando. Lucas, quando ele adentra, fala de Saulo, ele fala do tratado. E como ele era companheiro de Paulo, ele se concentra mais na história de Paulo. Então ele está falando de prisões de Filipos. Ele está falando em Tessalonicense, o povo querendo matar. Em Atenas, zombando. Em Coríntios, o povo olhando e dizendo: tem que parar ele. E ele olhando para Deus dizendo: Senhor, basta, parei. E Paulo, ele era inteligente, ele não brigava contra a vontade de Deus. Quando o negócio apertava, sabe o que Paulo fazia? Ele ia dormir. Em Derbe e Listra ele tentou pregar, o Espírito Santo não deixou, sabe o que ele fez? Foi dormir. Em Corinto ele ficou com raiva dos judeus, ele falou assim: para mim basta. Sacudiu a poeira. Falou assim: que Deus cobre do pecado de vocês, eu fiz a minha parte. Quando ele dorme, lá em Derbe e Listra, Deus olhou e disse: passa a Macedônia. Em Corinto ele disse: dessa vez você não vai passar, você vai ficar. O que? Vai ficar. Pregue e não te cales, porque aqui ninguém vai colocar a mão em você. Ô Senhor, aqui eu vou ficar 1 ano e meio então. Ele prega. Sai de Corinto, passa por Éfeso. Mas esse é o Paulo que vai sofrendo, e é isso que Lucas está deixando para Teófilo. Teófilo, o motivo do evangelho é Cristo. E o evangelho chegou até você através de dores e lágrimas. Pessoas deixaram os seus aposentos por causa dele. E quando ele termina de escrever o livro de Atos dos Apóstolos, ele está falando de um Paulo que está preso em Roma. O que me chama a atenção é que quando eu olho tudo isso, aí surge uma pergunta: como é que o evangelho chegou até aqui? E aí a gente tem que ir além do que está em Atos dos Apóstolos. Nós temos que ver uma igreja que se alinhou ao Estado, e foi chamado o período das trevas na terra. Um período em que a igreja, para tentar competir até um pouco com o Estado e ter também os seus heróis, colocou seus ídolos dentro dela. O período em que a liderança da igreja na época resolveu restringir a leitura da Bíblia, e nem todos tinham acesso, porque eles sabiam que há uma maneira de conseguir calar o povo. Não é dizendo cala-te, é tirando deles o conhecimento. Vamos estabelecer uma narrativa, vamos tirar o conhecimento deles. Se não há conhecimento, não há questionamento. E se não questiona, todo mundo vai ouvir o que eu quero, vai ficar debaixo daquilo que eu quero. Mas eu gosto porque em meio a tudo isso, Deus levantou homens que eram chamados de reformadores. Porque não lembrar de Jason Hans, um homem que foi pregar e alguém olhou e disse: vamos queimar. Ele está falando: hoje vocês estão queimando um homem, mas daqui 100 anos vai nascer um que vai colocar esse sistema de cabeça para baixo.
Porque nós não vamos lembrar de Martim Lutero, um homem que entrou dentro de um convento e disse: eu quero fazer parte disso, mas quando ele resolveu ler Romanos, Romanos está olhando para ele dizendo: ei, pela graça sois salvo, não é indulgência, não é moeda. Então ele resolve fazer o que nós chamamos de uma reforma, coloca ali as cartas de Lutero e todo mundo olha aquilo e começa a ter uma reforma na igreja. No meio de tudo isso, como aquela igreja não queria aquilo, levanta-se o que é chamado de a igreja protestante. Depois disso, nós talvez vamos entrar ali na região da Inglaterra, e por que não nós não vamos dizer dos puritanos, através de John Wesley, um homem que passou por grandes sinais de Deus, um homem de oração. Se nós passarmos ali por esse avivamento na Grã-Bretanha, por que não chegar nos Estados Unidos, quando está ali uma igreja consolidada, mas é uma igreja já confortável, acomodada, uma igreja que conhece as Escrituras, mas não está vivendo o ápice da Escritura, e tem ali um homem em plena segregação racial, por nome de William Seymour. Ele está ouvindo uma mensagem, um estudo sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e ali ele se formou em Atos 2, porque aonde ele passava, ele resolve pregar sobre aquilo. E nós vamos lembrar do movimento que acontece ali na rua Azusa, onde alguns estão olhando e estão dizendo: em plena segregação racial, negros estão colocando a mão sobre a cabeça de brancos, brancos e negros estão se abraçando, e a resposta de Seymour é: isso é o Evangelho. O Evangelho não coloca preconceito, o Evangelho estende mão e abraço. É a igreja que vai pregando. E quando nós olhamos isso, por que não lembrar de Daniel Berg e Gurnaving, que resolveram sair da Suécia, descer aqui no Brasil, homens que achou que a terra era fria e resolvem pregar. E que é que eles pregam? Eles pregam o batismo com o Espírito Santo. Alguém desacredita? E ele está dizendo: fica tranquilo, porque na madrugada ele te pega. Isso acontece. O Evangelho vai se espalhando o Brasil afora, mas aí a gente vai ouvir dizer de alguém por o nome de pastor Roberto Montanheiro, resolve chegar em São Bernardo, pregar em São Bernardo, fundar essa igreja, trazer profecia, trazer sinais. O que é que acontece aqui? Nasce uma igreja, e há quem diga que até quando a orquestra tocava, os maestros falavam em língua, e no altar traduzia o que estava acontecendo. Aí quando eu vejo isso, é o Deus que está dizendo: ei, há menos de um século eu estava fazendo isso aqui dentro dessa casa. Há menos de um século eu estava levantando uma mocidade que era chamada de Mocidade Unidas Pentecostal. Alabacaia. Elemanria sé. Porque unidas, porque eles tinham virtude do Espírito Santo. Eles não tinham o que nós temos hoje. A tecnologia, tanto conhecimento. Era homens simples, de grande maioria trabalhadores de pequenas empresas e grandes empresas, alguns até faxineiros, mas a oração deles transformou filhos em doutores. A oração deles fez que filhos fossem para outros países. A oração deles consolidou essa igreja. E aí, pregador, o que a gente faz agora? Ele está olhando e dizendo: eu tenho um tratado nessa noite contigo. O Evangelho que vocês entenderam é o Evangelho de sejais cheios do Espírito Santo. Merebária séria gai enérias derebacaia sé meio série mindagaio. Aleluias. Não podemos esquecer isso. O que Lucas falou a Teófilo é que Deus colocou em meu coração a falar para vocês nessa noite. Vocês estão aqui porque outros desbravaram essa terra. Se somos o que somos hoje, é porque alguém olhou e falou assim: seja cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te encher. Receba a virtude. A igreja não cresceu simplesmente porque ela criou uma tradição. Não somos só uma igreja histórica. Somos uma igreja viva. Viva. E testificamos a história dessa igreja.
Então, quando eu vejo isso, eu vejo Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo: Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi colocado através de imposição de mãos pelos bispos desta igreja. Deus está olhando para você hoje, jovem, e dizendo: tu foi cheio do Espírito Santo, e não é para você ficar retendo os dons do Espírito em ti. Ei, não vamos deixar apagar o fogo que outrora acendeu, porque o Deus que olhou para Moisés e disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, não é uma promessa que ele está fazendo, é uma ordem, dizendo: fogo eu enviei, mas quem mantém acesa é vocês. Então tira a poeira do altar, troca a lenha, coloca sacrifício. Ei, Deus deixou de fazer? Não deixou de fazer. Deus não vai mais levantar jovem? Não, Deus vai continuar levantando, mas o que Ele está dizendo para nós é hora de manutenir o altar, é hora de fazer uma manutenção nele. Vamos tirar a cinza, porque nos últimos dias nós estamos preocupados qual é a empresa que iremos trabalhar, quanto que vai receber de PLR, qual é o carro que vai sair, vou comprar um elétrico, vou comprar um flex ou vou comprar um híbrido. E Deus está olhando e está dizendo: não, é hora de você começar a fazer o que essa igreja fazia. Eles não chegavam olhando e dizendo: Deus vai dar, não. Eles chegavam olhando e dizendo: seja cheio. E eles diziam: eu quero seguir esse Cristo, eu não quero ficar nessa terra, não tenho aqui morada fixa, eu estou em busca da futura. Essa é a mensagem. O cuidado que Lucas teve é o cuidado que o Espírito Santo está tendo contigo nessa noite, de olhar para você e dizer: não cessou-se, não cessou os dons do Espírito, não cessou cura, não cessou línguas, não cessou profecia. O que está faltando é vasos disponíveis. E você pode estar olhando e dizendo: mas eu sou muito jovem. Atos 2, o que acontece aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E os jovens, sou muito jovem, e os jovens, não, mas eu tenho, e os jovens, não, mas eu tenho que estudar, e os jovens, não, mas, e os jovens, ô pregador, eu já fiz Enem não sei quantas vezes, não passei nenhum deles, sabe por quê? Está querendo morar em casa almofadada, mas a minha obra está largada. Não está vendo que está plantando muito e colhendo pouco? Não está vendo que está se cobrindo, não está se aquecendo? Não está vendo que o seu dinheiro está sendo jogado no saco furado? Sabe por quê? Vocês não estão cuidando do tempo. Está lendo livro de ciência e não está lendo a Bíblia. Está indo para a rede social, está indo para a escola, mas não está indo com o joelho no chão falar comigo. Então está sendo frustrado e está tentando de todo jeito, está pagando, não está pagando, está aumentando o período de ensino, está aumentando o período de trabalho, e Deus está dizendo: porque vocês deixaram eu de lado. Mas faça o seguinte: volte a cuidar do templo, volte a orar, volte a buscar, porque meu é o ouro. O que é isso, Jesus? Eu vou responder para vocês: porque estão ansiosos com o que hão de comer e beber. Ei, olha para as aves do céu, quem é que tem dado mantimento a ela? Olha para o lírio dos campos, quem é que está vestindo ela? Pregador, você está ministrando uma vida irresponsável. Não, eu estou falando é de dependência de Deus. É o Deus que está olhando e dizendo: eu cuido, eu abro porta onde tem que abrir, eu faço o que tenho que fazer, mas vai buscar o reino dos céus. Nerebaia série gai ossia, nerebaia série bidagai, ele me cantou me deveria ser. Aleluias, aleluias. Aleluias!
É hora de nós voltarmos. Porque eu não quero ficar falando a minha filha e meu filho, olha, se você vê o que acontecia aqui no passado. Eu não quero falar, assim, se você vê quando a orquestra tocava, o que acontecia. Mas é com lenço. Você não encontrava um obreiro sem lenço no bolso. Se eu te falar o que acontecia nas reuniões de obreiro, o pastor era meio duro, mas olha, o fogo caía. Se eu te falar quando resolveram abrir o seminário, teve que pedir para o povo parar de fazer inscrição que não tinha vaga. Eu não quero ficar só contando história. Eu quero pegar os meus filhos e falar assim, esses são jovens cheios. Olha o que está acontecendo na Mupadesb. Olha o que acontece nesse culto. Olha o que acontece na igreja. Eu quero que os meus filhos tenham a sede que os nossos pais tiveram, de querer pregar, profetizar, orar. Eu quero que os meus filhos, olhem e falem, eu quero cantar naquele grupo. Eu não quero que os meus filhos olhem e falem assim, pai, o que eles vivem, o mundo também está vivendo. Lá eles conhecem primeiro a boca um do outro antes de conhecer oração, línguas estranhas. Lá um toca um no outro antes de tocar na Bíblia. Eu quero olhar para os meus filhos e dizer, olha como eles andam em santidade. Olha como eles são, antes de qualquer coisa, eles oram primeiro. Olha o que eles fazem, antes de falar que vai namorar, eles estão chegando diante do pastor dizendo, pastor, nós estamos orando para querer constituir o casamento. Eu não quero que a minha filha fique horrorizada olhando para os varões da igreja e dizendo, eu não quero namorar com os meninos não, porque já namorou 1, 2, 3, não. Eu quero que ela olhe e diga, eu quero é homem da igreja. Eles andam com a Bíblia na mão, eles pregam, eles oram, e quando para falar com eles é Jesus, 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 Jesus. Eu não quero que meus filhos tenham medo de casar. Eu não vou casar não, porque fulano casou e não deu certo. Eu quero que eles olhem e falem, eu quero casar, porque eles não tinham nada. Casou e Deus está dando tudo para eles. Porque nasceu na oração. Eles entenderam que não era juntar 2 pessoas somente, era ter alinhamento com o Espírito Santo dentro do relacionamento. E foi isso que Lucas tentou mostrar a Teófilo. E é isso que o Espírito Santo está dizendo a você nessa noite. É hora do Espírito Santo ser o primordial na sua vida. E eu encerro aqui. Há uma mensagem de Paulo. E o ensinamento de Paulo é: se esperarmos em Cristo, somente nessa vida. Eu vou ser crente porque eu quero me formar, vou ser crente porque eu quero ser doutor, vou ser crente porque eu quero ser feliz na terra. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa vida com Cristo é almejar encontrar com Ele E só tem como ir para o céu se eu tiver o Espírito Santo. Porque João descreve, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, e ninguém vai ao Filho senão pelo Espírito. Se você está achando comum viver uma vida vazia, sem o Espírito Santo na tua vida, tratando um lugar como esse, como algo natural, comum, ritual, você corre o risco de adentrar nessa igreja, ou ir lá na Rede Globo, no Jornal Nacional e dizer, o pastor subiu, os fiéis subiram, e você? Fiquei, eu não ouvi, não dei atenção. Eu não vi que tinha um pastor, um pregador preocupado, ministrando para a minha vida e dizendo, dê primazia. Coloca o Espírito Santo como ponto focal da tua vida. Não extigais o Espírito Santo. Não permita que o pecado afaste o Espírito Santo da tua vida.
Jesus nos ensinou: se a tua mão direita te fizeres errar, arranque. Se os seus olhos se arranque. Ele não está falando de mutilação. Ele está olhando e está dizendo: é melhor você ir sem nada para o céu do que ficar com tudo aqui no inferno. Então ele está olhando e está dizendo: Espírito Santo, tu és o foco da minha vida. Eu posso não ter riquezas, mas eu tenho a ti. Eu posso não ter emprego, mas eu tenho a ti. Eu posso não ter a roupa de marca, mas eu tenho a ti. Eu posso não ter o carro mais bonito da igreja, mas eu tenho a ti. Eu tenho a tua pessoa, oh glória. E tendo a tua pessoa, eu tenho consolo, eu tenho conforto, eu tenho alegria, porque um homem cheio do Espírito Santo, ele está que nem Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me dá o que é necessário, e o que é necessário para mim é a tua pessoa em minha vida. Fique em pé, por gentileza. Pegue na mão do teu irmão. E feche os seus olhos. Enquanto você está com os olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta. Vai ser na sua geração que o fogo vai se apagar? Vai ser em você que os dons vão cessar? Vai ser por causa de você que não vai faltar quem profetize? Vai ser você que vai desprezar o Espírito Santo? Vai ser você em que as pessoas vão olhar e vão dizer: canta bem, prega bem, mas não tem virtude? Ou vai ser você, oh glória, que como olharam no passado, vão olhar e vão dizer: eu quero pregar como ele prega, eu quero cantar como ela canta, eu quero ser salvo e crente como ele. Você já viu ele orando? Oh, nunca vi alguém chegar entristecido diante dele e depois de uma oração com ele não sair alegre. Vai ser você. Fecha os olhos. Espírito de Deus, eu tenho a plena convicção que o Senhor falou nessa noite aqui. Eu tenho ciência plena que há um tratado teu com vidas nessa noite. Oh glórias. Há alguém entendendo o que significa Mupadesbe, que são mocidades unidas pentecostais. Aqui que está uma união de jovens pentecostais que acredita nos dons do Espírito, que acredita que Ele batiza, que acredita que Ele cura, que acredita que tem profecia, Anamá. Aqui que estão são mocidades unidas pentecostal, e isso não recebeu por tradição, não é apenas um título, é alguém que está entendendo o que significa isso. O que está aqui, oh glória, são crentes que nasceu no fogo. Quem está aqui são crentes que nasceu no fogo, Espírito Santo. Eles nasceram no fogo, o altar foi incendiado, e não vai ser neles que vai apagar não. Séria cai. O Espírito Santo está me sacudindo aqui para dizer: Ele vai incendiar. Seja incendiada agora. Mocidades Unidas Pentecostal, seja incendiada agora. Xerebéria. Se tem lágrimas, chore.
Se tem línguas, fale. Tu nasceu no fogo. Tu nasceu no fogo. Tu nasceu no fogo. Xerébia. Dá liberdade ao Espírito Santo, querido. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Espírito Santo, dê a eles novas línguas. Renova. Não será eu que irei apagar o altar. Não vai ser eu que vou apagar o altar. Não vai ser eu que vou apagar o altar. Não vai ser eu que vou apagar o altar. Não vai ser eu que vou apagar o altar. Vai falando aí na tua alma. Não vai ser eu que vai apagar o altar. Não vai ser eu que vai apagar o altar. Não vai ser, não vai ser, não vai ser. Não vai ser eu que irei apagar o altar, querido. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Se você for um varão e tiver um varão do teu lado, abrace ele. Se tu é uma varoa e tem uma varoa do seu lado, abrace ela. A não ser que seja cônjuge, irmão carnal, abrace-o. E diga para ele: o fogo não vai cessar em nós. Ore para ele, ore com ele dizendo: o fogo não vai cessar em nós. 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 Não vai. O fogo não vai cessar em nós. O fogo não vai cessar em nós, não. Não vai, não. O fogo não vai cessar em nós. O fogo não vai cessar em nós. O fogo não vai cessar em nós. Pastores, o fogo não vai cessar em quem vocês pastoreiam. Líderes, o fogo não vai cessar em quem vocês lideram. O fogo não vai cessar em nós. O Espírito Santo está renovando vidas aqui. O Espírito Santo está incendiando vidas aqui.